Saudações, meus amigos. Hoje são 23 de fevereiro, Brasília. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre os presos políticos. Coloquei essa foto emblemática na capa aí, que aparece um grupo de pessoas com a cabeça ensacada em sacos de papel, fazendo um protesto e pedindo uma CPI sobre aqueles atos antidemocráticos lá do dia 8 de janeiro, que é onde prenderam milhares de bolsonaristas ou pessoas conservadoras que estavam lá no dia que houve aquele absurdo lá, que depredaram prédios públicos, pessoas infiltradas, pessoas que não eram conservadoras, não eram patriotas e fizeram tudo aquilo. Então, meus amigos, essa foto aí, ela tem outras fotografias aí, tem uma foto de uma pessoa, a empresária Tereza Travassos, que teria sido envolvida por financiar um ônibus, não sei o quê. É papo de internet, não se pode, só porque a pessoa cometeu um ato de desatino por depressão ou por sei lá qual o motivo, e a imprensa toda calou, porque isso é um assunto, o suicídio é um assunto perigoso, proibido por lei de se fazer apologia, de fazer comentário, porque as pessoas depressivas podem aderir a um desatino como esse, é muito perigoso. Temos o caso da dona Carmen, que teria falecido lá no ginásio da PF, também é outro caso emblemático, porque ela teve um infarto e foi socorrida, mas faleceu. Tem o caso do Roberto Jefferson, que está preso e tem uma doença gravíssima e nunca mais vai sair da cadeia, porque ele desmascarou certos ministros da corte lá. Tem aquele caso, outro emblemático, do professor Alexandre Leite de Andrade, que ele ateou fogo no próprio corpo em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. E isso é um caso também terrível, não dá nem para comentar. Mas, meus amigos, nós vivemos no Brasil numa ditadura comunista que persegue opositores, prende pessoas em massa, inclusive índios, idosos, pastores, crianças, deficientes físicos, jornalistas, empresários, humoristas, policiais, um secretário de Estado, afastaram um governador, e eles também fecham canais de notícias, canais de YouTube, confiscam bens, fazem busca e apreensões em casa das pessoas, provocam pânico na população e desencadeiam nesses fatos aí. Suicídios, pessoas que queimam o próprio corpo, outros morrem infartados, sem falar nas prisões ilegais, perseguições, inquéritos, pessoas que são presas, como o Roberto Jefferson aí, que vai morrer na prisão, a Papuda lá e a Colmeia, que são os presídios federais aqui, estão cheios de gente, apinhada lá, com um excesso de pessoas, celas lotadas, e sem prazo definido para serem liberados. E a mídia, a OAB, o Senado Federal, os esquerdistas, os senadores esquerdistas, generais, juízes, promotores, enfim, todo mundo cego, surdo, mudo, ninguém está vendo nada, com medo de serem perseguidos ou sei lá o quê. Então o Brasil virou uma terra sem lei, presidido por uma pessoa descondenada e seus cúmplices. E o medo tomou conta das pessoas. Então vira o caso das pessoas protestando com o rosto coberto, porque elas são perseguidas, estão com vergonha, podem ser processadas. Então elas não querem nem aparecer. Elas são vozes silenciadas. E o caso do índio Sererê, esse aí, Tesserê, ele é pai de 6 filhos, ele está preso desde o dia 12 de dezembro, em Brasília, e esse rapaz ele tem problemas de saúde, ele é diabético em fase grave, dizem que ele já emagreceu mais de 20 quilos e ele precisa de uma assistência médica adequada, senão ele vai acabar perecendo lá. E os direitos humanos, ninguém dá bola, né? E a própria tribo está se revoltando, né? Eu não sei o que vai acontecer. Isso é uma vergonha para o Brasil. E além dessas prisões de opositores, o mais grave para nós é a censura das redes sociais, as restrições às liberdades previstas na nossa Constituição, e bem como o controle das redes sociais e os ataques aos direitos e garantias constitucionais, como é o caso da pessoa se manifestar. A pessoa tem direito de se manifestar. O autoritarismo, o abuso de poder e ilegalidades que são inaceitáveis que acontecem. O presidente nomeado, ele ainda ameaça em criar leis para controlar as mídias, controlar a imprensa.
É claro que isso aí tudo são projetos de esquerda, né? E para isso, né, o Barroso, o ministro Barroso, está na França, lá participando daquele fórum da Unesco, né, e que é o braço gramscista da ONU e da esquerda mundial. A Unesco é o braço gramscista. Então o STF ele participa desse fórum do controle das mídias e o ministro Barroso é o único membro da Justiça Mundial, olha só, é que na lista de 71 participantes do Fórum da Unesco, lá na França, lá em Paris, sobre a regulação, controle e censura das mídias e das redes sociais. Então, as democracias consolidadas do mundo, como é o caso dos Estados Unidos, eles acham uma aberração escandalosa a exposição midiática de magistrados, que não têm essa finalidade de ser ativistas políticos. Mas, enfim, o Brasil tudo pode. Além do Barroso, só políticos e personalidades de esquerda, como presidente e primeiros ministros de estados aí, foram convidados. O próprio Lula foi convidado, mas mandou o Barroso para representá-lo, que está muito bem representado. O Barroso é muito bem representado. Para representar a esquerda, ele é maravilhoso. Então, ele já esteve em outros eventos nos Estados Unidos, né, em Portugal, sempre patrocinado por empresários ricos, né, para atacar o ex-presidente Bolsonaro. Lembra aquele caso lá de Nova York? Lembra que o Lula vai regular a mídia por decreto e com apoio, claro, do STF. E agora o Barroso certamente vai trazer a minuta pronta já de uma lei, ou projeto, ou PEC, sei lá, para censurar todos nós aqui. É para isso que nós pagamos essa gente, é para nos ferrar. É claro que todos nós estamos preocupados e devemos estar preocupados com a economia, com a educação, com a saúde, com a segurança, etc. Mas o mais importante, a meu ver, o mais importante é a nossa liberdade. Sem liberdade não adianta nem viver. E eles destruíram a nossa liberdade do Brasil, a segurança jurídica foi destruída, a cultura, a educação do país está desse estado. E usando essa palavra que foi prostituída, a palavra democracia foi prostituída para justificar tudo isso que eles estão fazendo. Né? A Revolução Marxista, ela culmina com a destruição dos conservadores, da direita, para a implantação de uma ditadura de esquerda, a ditadura marxista. Bom, para concluir, pessoal, você sabe que por que o Alexandre de Moraes, o ministro, ele tem tanto poder? Bom, porque ele criou os seus meios de ação. Para a pessoa ter poder, ela tem que ter meios de ação. Então, para ter poder, ela tem todos aqueles meios que ele próprio criou. Ele montou lá no seu gabinete a sua própria polícia, a sua equipe de delegados, de investigadores, de agentes, de juízes e promotores que auxiliam ele. Então ele tem a sua própria staff no gabinete, até para fazer investigações, as prisões, as escutas, as investigações, ele tem o seu estadinho paralelo, que é um estado paralelo só dele, e ele controla tudo lá, inclusive as redes sociais, ele tem um gabinete para controlar as redes sociais 24 horas por dia, ele tem apoio absoluto dos outros 10 membros da corte, e hoje ele comanda tudo lá, a partir de Brasília. A partir do STF, do TSE e do CNJ e todos os demais tribunais e juízes que estão abaixo do STF obedecem a ele. Então, é o que a gente vê hoje no Brasil, que aquilo que ele achar que é crime, aquilo que ele achar que não é, né? O fim justifica os meios, e quem se insurgir, como o caso da doutora Ludmila Lins Grilo, ela é perseguida, afastada. E hoje vale tudo em nome da preservação dessa tal democracia, essa palavra que foi prostituída, como eu disse, e que serve para tudo. Serve para justificar até os ataques contra os conservadores, contra a direita, contra a liberdade e contra a vida das pessoas. Contra tudo. A palavra democracia serve para tudo. Eu até, quando o cara fala em democracia, juízes pela democracia, promotores pela democracia, eu já saio correndo. Pronto. Falou em democracia, é esquerda no duro. É gente que quer sufocar a nossa liberdade. Então, meus amigos, por favor, se inscrevam no meu canal, César Ramos da Extravox. Se eu conquistar uma pessoa por dia que veja esses vídeos e os livros e os filmes que eu indico, eu acho que a gente vai conseguir salvar um dia, salvar o parlamento, salvar o país, salvar a pátria, né? Tirar a pátria da mão desses comunistas, desses esquerdistas malditos aí que estão destruindo a nossa pátria, destruindo a nossa liberdade, destruindo a nossa cultura. Bom, vou indicar para vocês, né, um livro, esse livro aqui, ó, Ponerologia, Psicopatas no Poder, Dr. Andrei Labozensky, vídeo editorial. Esse livro aqui, pessoal,
Ele é maravilhoso, ele está em PDF de graça na internet. Só procurar, vocês vão encontrar esse livro aqui, Ponerologia, Psicopatas no Poder. E ele é muito bom. Começa pela introdução aqui. O prefácio é feito pelo falecido Olavo de Carvalho, que ele já começou assim: muitas vezes o leitor já deve ter se perguntado como é possível que tantas pessoas aparentemente racionais amem e aplaudem os governos mais perversos e genocidas do mundo e se recusem a enxergar a liberdade e o respeito que elas próprias desfrutam nas democracias ocidentais. Aí ele começa a explicar isso aqui. Esse é um livro de 2014, naquela época que nós tínhamos 70 mil homicídios por ano, nós tínhamos um monte de problemas, depois caiu com a chegada dos conservadores e agora vai aumentar de novo. Vocês me cobrem no ano que vem. E vou deixar um filme para vocês aqui. Tá o link aqui, é só entrar. Eu sobrevivi ao Holocausto. É a história de um senhor, um judeu, um homem que veio para o Brasil ainda adolescente, e ele sobreviveu ao Holocausto e conseguiu fugir para cá. E por que eu indico esse filme? Pessoal, o Holocausto significa muita coisa. A começar pelo extermínio de uma minoria, ou de uma etnia, ou de um sacrifício para alguém, porque o Holocausto ele não significa só o genocídio de uma raça. Não, porque o Holocausto não escolhe pessoas. Ele pode ser judeu, pode ser branco, pode ser esquerda, pode ser direita, pode ser polonês, pode ser alemão, pode ser russo, não interessa. São pessoas que basta fazer oposição política a um tirano, como o Stalin fez lá. Todo mundo que fez oposição anticomunista foi expurgado, foi assassinado, foi para os campos de concentração e foram eliminados. Então abram os olhos, pessoal. É muito importante isso. É um filme maravilhoso, que é um documentário que mostra como é que acontecia. Ele visitou vários campos de concentração, forno de cremação, locais de extermínio, túneis em que eles botavam as pessoas a trabalhar. Isso é muito importante, porque isso aí pode acontecer aqui, daqui a 1 ano, 2. Nós temos uns loucos, uns psicopatas no poder, com todo o poder na mão. Eles criaram todo um mecanismo para destruir você, mas as pessoas não acordaram ainda. Por favor, meus amigos.